Olá pessoal, tudo bem? Tô passando aqui só para dar um oizinho para vocês, porque logo logo essa parte aqui onde eu apareço vai desaparecer do vídeo. Mas hoje nós estamos aqui para fazer a reposição da aula Casa dos Espelhos, tá? Se você está aqui é porque provavelmente você não conseguiu participar, né, da aula em grupo, seja onde for, né? Então, eu estou aqui para repor essa aula junto com você, tá bom? Então, é importante a primeira coisa, você ter feito a lição, estar com a lição em dia, ter lido, tá? Se você for assistir essa aula agora, dá uma revisada para você lembrar um pouco daquilo que você colocou, tá? Vai ser uma aula mais rápida, nós não temos como interagir, então vai ser algo bem direto. Eu vou fazer alguns comentários e vou ler aqui junto com você algumas coisas, mas a gente vai direto pro assunto, sem muita enrolação, porque não tem como, né? Como a gente não tá pessoalmente se vendo, não tem como conversar. Então eu vou dar um pouco aqui da minha opinião sobre essa aula e passar algumas coisas, né, os slides que normalmente você não tem na apostila. Primeira coisa, tem o nosso Praticando a Verdade, que era na aula termômetro e termostato, que era para colocar os princípios, tá? Isso é muito importante, fazer essa lição, ter esses princípios bem estabelecidos, porque eles que vão nortear a nossa vida a partir do momento que a gente estabelece ele. São princípios que nós mesmos estabelecemos para nós, né? Claro que se você acredita em Deus e na Bíblia, você vai ter isso como os princípios bíblicos como direção para sua vida, você vai querer aderir isso para você, mas isso é uma escolha sua. Então, por que você não vive os princípios que você escolheu? Então, essa tarefa é muito importante para sempre relembrar a gente se a gente tem vivido os princípios que a gente estabeleceu para nós ou não. Pra gente sempre estar lembrando, sempre estar olhando. Então é importante até a gente colocar em algum lugar que dê pra gente relembrar isso, tá? Mas vamos direto pra nossa lição. A lição de hoje é Casa dos Espelhos, né? Que vai trazer a ideia de aqueles espelhos que distorcem as pessoas. No Brasil a gente não tem muitos lugares que tenham isso, né? Algumas pessoas comentaram aqui no Beto Carreiro, acho que tem. Mas particularmente eu não conheço nenhum lugar que tenha isso. Eu nunca vi uma casa dos espelhos, mas vai trazer esse retrato de uma visão onde a gente está olhando para algo, mas está se enxergando de uma forma diferente do que a gente realmente é, e um cuidado que a gente tem que ter. A lição vai trazer muito isso no aspecto negativo, porque a gente sabe qual é a nossa verdadeira imagem, a imagem que a gente tem que ter de nós, né? Qual é a real. E então hoje ela vai trazer a questão de será que nós não estamos nos enxergando de uma forma equivocada? E muitas vezes será que nós não estamos nos enxergando melhor do que de fato somos? Né? Então vai trazer toda essa reflexão. Mas vamos para o nosso princípio que aí fica mais fácil. Em parquinhos e festas de rua, normalmente é uma casa com espelhos que distorcem a nossa imagem. O líder deficiente age assim, fingindo ou aparentando ser melhor do que realmente é. Então vai tratar um pouco da deficiência do líder, né? As lições sempre falam de como nós temos que nos portar, e aqui vai trazer uma ideia ao contrário, de como nós não devemos nos portar, que é fingindo ou aparentando ser melhor do que a gente realmente é. A gente não precisa ter essa postura, né? Isso não vai ser legal, tá? Nosso caráter é o reflexo mais fiel de quem somos. Então a gente deve permanecer fiel ao nosso caráter, fiel a quem nós somos, porque ele que vai revelar. Então, quais são os nossos pensamentos? Às vezes a gente está achando, aparentemente, está tudo certo, mas lá dentro, né, algumas coisas não estão legais, a gente está tentando fingir, tentando aparentar ser o que a gente não é. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, tá? A imagem distorcida, vamos entender melhor? Então, agora a gente vai fazer uma dinâmica onde eu vou mostrar algumas imagens. Durante a aula, a gente faz o pessoal tentar adivinhar que imagem que é. Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, essa imagem. O que você acha que essa imagem é? Tenta chutar aí, tenta imaginar o que você, quando você olha, o que você acha que tem aqui por trás. Eu vou contar até 5 e aí eu vou mudar, eu vou melhorar essa imagem. Então vamos lá. Bom, não sei o que você chutou, mas agora eu vou melhorar essa imagem. O que você acha agora que é? É a mesma imagem, só que ela está um pouquinho menos distorcida. Bom, eu não sei o que você chutou, mas agora eu vou mostrar para você a imagem real. A imagem real aqui era uma calculadora. Por que a gente faz essa dinâmica? Para você entender que é o seguinte, uma imagem distorcida, ela vai fazer a gente pensar coisas equivocadas. A gente vai olhar e vai chutar, vai supor algumas coisas, mas que não é a realidade. Então, passar uma imagem distorcida não é bom, porque nos leva a um entendimento equivocado. As outras pessoas, elas vão entender, elas vão compreender, elas vão julgar de forma equivocada. Então, isso não é legal. Então, você não deve aparentar ser o que você não é, tá bom? Aí tem uma outra imagem, eu vou passar mais rápido, né? Porque a gente já, como não tá tendo como adivinhar, né? Eu já vou passando mais rápido. E aí tem o nosso avançando.
Como você lida com o sentimento de inadequação? Como compensa suas inseguranças? Bom, aqui nessa parte, a apostila do líder vai trazer para nós a ideia de que no Brasil e nos Estados Unidos as pessoas mentem muito no currículo. Né? Por insegurança e por medo, elas escolhem tentar passar uma imagem de que elas são melhores do que elas realmente são. Né? Então, normalmente, a maioria das pessoas, não a sua totalidade, mas a sua grande parte, mente, né? Falando que sabe falar inglês, tentando passar no currículo uma ideia de que ela é melhor. Né? E esse é um cuidado que a lição vai trazer para nós, que a gente tem que tomar cuidado, que nos momentos em que a gente se sentir pressionado, se sentir ali com medo de não ser bom o suficiente, que a gente não venha mentir, que a gente venha ser sincero. É muito difícil, a maioria das pessoas não fazem isso, por mais que as pessoas digam que fazem, né? No dia a dia a gente percebe que não é bem assim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, às vezes numa reunião, às vezes numa situação, às vezes na família, a família, né, tá ali com os parentes, eles perguntam, e aí, como é que tá tal coisa na sua vida? E você, tá tudo bem, não sei o que, na verdade não tá legal. Então a gente não precisa fazer isso. A gente pode ser sincero, a gente pode, ou talvez não falar, olha, eu não quero falar sobre isso, olha, eu não... Ou ser sincero, ó, não me dou bem com essa área, não me dou bem com essa situação, né? Por exemplo, sempre é perguntado quando vai contratar alguém, né? Você é bom em trabalho em grupo? Poxa, às vezes você não é. Você fala, olha, eu trabalho melhor sozinho, mas consigo trabalhar em grupo, né? Trabalhar bem, eu não sei. Eu consigo trabalhar em grupo, mas sozinho eu percebo que eu tenho um desempenho melhor. Então, ser sincero não tem nada de errado, né? Até porque, quando a gente começar a trabalhar, as pessoas vão de fato perceber o que está acontecendo. Então a gente tem que tomar cuidado se a gente não tá tentando aparentar ser melhor do que a gente realmente é em situações em que a gente se sente pressionado, certo? Bom, aí tem os nossos filmes, tá? Eu vou colocar o link dos filmes para você assistir as cenas, né, separado, porque eu tô gravando na tela do tablet. E se eu colocar o filme pra rodar aqui, o áudio não vai ficar tão legal. Então eu vou subir pro YouTube também as cenas do filme e vou mandar. Então agora seria interessante você pausar e ir lá assistir a cena do filme, tá? Mas eu já vou explicar aqui a cena do filme. Nessa cena aqui, esse cara que tá aparecendo aqui na tela... Gente, peraí que soltou o filme. Ele tá fingindo ser uma pessoa que ele não é. Ele tá fingindo ser um professor no lugar de uma outra pessoa. E aí descobrem ele, e aí pegam ele na mentira. Então é só pra gente refletir mesmo essa questão de... Às vezes nesse sentimento, ele é um músico frustrado, a sua banda não deu certo, a sua banda não foi pra frente, aí ele vê uma oportunidade de trabalhar, porque ele precisava de dinheiro, e aí ele finge ser um amigo dele. Claro que nesse filme a coisa não termina tão mal assim, mas se fosse na vida real, ele ia terminar preso, né? Ele ia terminar. A gente tem um nome para aquilo. Eu estudei direito, mas não tô lembrada agora. Oh, meu Deus. Quando a pessoa passa por outra, tem um crime de falsidade ideológica, né? Seria um. Né, poderia ocorrer no crime de falsidade ideológica. Então ele cometeu um equívoco muito grande por causa desse sentimento de inadequação e tudo mais. E a gente vê que ele tem um potencial, ele poderia escolher outros caminhos, mas ele escolhe pelo caminho que da mentira, né? Que não precisava disso. O próximo filme que a gente vai assistir é Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, tá? Então, mais uma vez, pausa lá, vai lá ver o filme, a cena e volta aqui. Nessa cena, o filho do contador de história, ele pede pro pai dele ser quem o pai dele realmente é, porque o pai dele só contava histórias. E isso fez com que ele perdesse a confiança no pai dele, com que ele não fosse próximo do pai dele. Porque quando a gente não mostra as nossas vulnerabilidades, a gente acaba não tendo uma proximidade real com as pessoas. Quando você mostra os seus defeitos, aonde você é falha, aonde você é vulnerável, aonde você tem dificuldade, as pessoas elas se identificam com você. Mas quando você não mostra esse lado, acaba que as pessoas elas sentem que elas não conhecem verdadeiramente quem você é, então acaba perdendo um pouco essa proximidade. E é isso que o filme trata, de que às vezes mostrar as nossas vulnerabilidades, mostrar aonde a gente ainda não é bom o suficiente, não é um problema. Mas o problema é não querer melhorar. Né? O problema não é ter dificuldade, o problema é não lutar contra elas, certo? Bom, e aí tem duas perguntas. O que acontece no interior das pessoas que as levam a exagerar a verdade a fim de conquistar a aprovação de alguém? Por que pessoas inteligentes fazem algo tão tolo? Bom, você pode pensar aí e refletir alguns instantes sobre essa pergunta. Eu já vou trazer aqui uma das respostas, que é exatamente isso. Por querer a aprovação dos outros, né, pela necessidade de aprovação da sociedade, as pessoas às vezes fazem coisas tolas, elas exageram, né, igual o Instagram fica mostrando coisas que nem é verdade, que nem é o dia a dia da pessoa. Ela vai, né, ela quer parecer estar bem nos relacionamentos, ela quer parecer ter uma família super feliz, ela
quer parecer ser super bem sucedida e às vezes tá toda endividada. Então as pessoas fazem isso porque elas querem aprovação, elas querem que os outros olhem para elas e tenham admiração por elas, tenham um sentimento positivo em relação a elas. Então isso cada dia tem se tornado uma necessidade maior e a gente sabe que isso é falta de identidade. Quando eu sei quem eu sou, eu não quero provar nada pra ninguém, porque eu sei quem eu sou. Então, não ter a nossa identidade muitas vezes firmada nos faz querer fazer esse tipo de coisa, né? Querer que as pessoas nos aprovem, nos dêem um feedback positivo, nos elogiem, né? É claro que elogio no sentido que eu falo superficial. Um elogio sincero, todos nós gostamos, porque existem as linguagens de amor. Não é o tema da lição, mas só pra não confundir o que eu estou falando. Então as pessoas fazem isso muitas vezes por essa motivação, pela motivação errada, né? E como a gente estudou na primeira lição, ter uma identidade firmada faz parte do nosso caráter. Então se você está fazendo isso, é porque talvez o seu caráter não esteja tão bem. Então é bom dar uma olhada, porque como eu já disse, o problema não é não estar bem, o problema é não buscar melhorar, certo? Aí tem uma imagem só pra gente refletir sobre essa coisa de às vezes a gente tá se vendo melhor do que a gente é, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso é uma realidade que acontece nas nossas vidas, tá? E a gente só precisa tomar cuidado mesmo, para que a gente tá sempre atento, sempre nos analisando, sempre olhando. Será que eu não tô confiante demais? Será que eu não tô me confundindo porque eu tô no meio de pessoas que a maioria é ruim? Então eu realmente pareço estar bem nessa área, mas na verdade é porque as pessoas que eu convivo é tão ruim nessa área que eu fico parecendo que eu tô bem. E no fundo, diante daquilo que eu realmente acredito, diante dos meus princípios, diante dos meus valores, diante da minha crença, da minha fé, não é bem assim que era para ser? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com tudo isso. Nosso caráter é o reflexo mais fiel de quem somos. A gente sempre precisa voltar nisso, né? Porque o caráter ele tem muitas partes, né? É disciplina, é valores centrais, segurança emocional, senso de identidade. É tudo isso que reflete. Todas essas áreas, elas vão... É o nosso caráter. Então, existem áreas que às vezes não tá bem. E isso é o reflexo mais fiel de quem nós somos. Se não tá bem, como eu já disse várias vezes hoje, tudo bem, mas a gente tem que buscar melhorar, certo? Então pense no seu caráter, nos seus pensamentos, pense na sua vida de uma forma mais completa, não só nas partes que está bem, mas nas partes que não estão boas, porque sempre tem uma parte que não tá tão legal. Porque se a gente estiver perfeito, não faz nem sentido mais a gente estar aqui nessa terra, com a chance de errar, né? Eu vou dizer isso. Quando você estiver perfeito, ora para Deus levar, porque se você ainda estiver na terra, tem chance de você errar de novo, né? É meio que uma brincadeira, né, que a gente fala, mas é real, a gente sempre tem algo que precisa melhorar. Então a gente precisa saber enxergar isso, tá? Aí tem um revisando, né? Porque essa lição ela é um pouco complexa da gente entender ela no nosso dia a dia, porque a gente tem dificuldade de se enxergar. Se a gente tá se enxergando errado, né, não é só fazendo a lição que a gente vai começar a enxergar os nossos defeitos. Então precisa de um processo para que a gente enxergue e a tarefa nos ajuda muito nisso. Mas então vamos lá, ó. A maioria das pessoas deseja tanto causar uma boa impressão que para isso chega a distorcer ou exagerar a verdade a fim de conseguir o seu objetivo, desculpa. Então tome cuidado com isso. 2. Uma reputação falsa não vale a pena, e que de fato as mentiras sempre voltam para assombrar-nos. Então tome cuidado porque para ter uma reputação boa, você vai ficar mentindo, mas cuidado porque a mentira ela sempre vem à tona. Então isso não vai valer a pena, vai acabar piorando a situação, né? Integridade é mais importante que a imagem e precisamos aceitar quem somos e ser honestos com nós mesmos. Então a gente precisa ser honesto com a gente. E ter uma integridade é muito mais importante do que a aparência. Então, assim, tome cuidado com isso. Seja sincero com você, seja coerente com a sua essência, tá? E aí nós temos o nosso Consultando a Bíblia, onde eu vou ler aqui, né? E aí você não vai ter como compartilhar muito, mas só para dar uma refletida aqui, né? Nas respostas. Leia Mateus 23, 25. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. O que Jesus estava realmente dizendo com isso? Ao comparar aqueles líderes religiosos a um copo, que distorção Jesus estava denunciando na liderança deles? Então, Jesus está denunciando a hipocrisia deles, né? Aquela coisa de ter uma aparência bonita, mas por dentro é uma podridão. A motivação deles está errada. A aparência está ok, mas por dentro a motivação e o que leva eles a fazer aquilo está completamente errado. Não é a vontade de Deus. Por mais que seja talvez a lei e a regra que Deus estabeleceu para nos prevenir, eles estavam distorcendo aquilo e não estavam agindo de acordo com a vontade de Deus. Então é algo que a gente tem que tomar cuidado. Em Mateus 5,37, Jesus diz: seja o seu sim sim e o seu não não, e o que passar disso vem do maligno. Em outras palavras, ele nos exorta a falar exatamente a verdade, a não jurar, não exagerar, a não nos preocuparmos em impressionar os outros.
Em suma, devemos dizer somente o que for verdade a respeito de quem somos e do que fazemos. Por que isso é tão difícil para os líderes? Bom, porque como a lição traz aqui, muitas vezes as pessoas querem passar uma imagem de ser melhor do que elas são para ter a aprovação dos outros. Então, os líderes muitas vezes eles fazem isso. Aqui fala uma frase assim, ó, o líder tem a tentação, né? Ele enfrenta a tentação de projetar uma imagem falsa de si, porque ele quer a aprovação de quem ele está liderando, né? Então, por querer a aprovação dessas pessoas, que essas pessoas nos respeitem de alguma forma, às vezes a gente acaba fazendo isso. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. E eu acho que todo mundo tem que ter, porque igual traz a história aqui de um jovem estudante e ele querendo a aprovação mente. Então, a gente não precisa querer ter aprovação. Às vezes a pessoa, de início, ela vai olhar pra você e vai pensar, poxa, que líder fraco, né? Igual no meu caso, às vezes eu vou dar aula em lugares em que eu sou a mais jovem, em lugares que todo mundo tem trabalha com coisas relevantes dentro de empresas, mas eu trabalho com a minha família. Então, às vezes eu posso olhar para aquilo e falar, nossa, quem vai prestar atenção em mim? Mas o tempo e o meu caráter vai revelar se eu sou uma pessoa a ser admirável ou não. E eu não preciso me preocupar em passar uma imagem de uma pessoa que faz tudo certinha, uma pessoa que está sempre correta, porque isso não vai fazer com que as pessoas gerem admiração, porque as pessoas não acreditam nisso. Então, mostrar quem eu sou de fato é que vai fazer com que as pessoas elas queiram estar perto de mim, não porque talvez eu sou um excelente exemplo para elas, mas porque existem áreas em que elas olham e elas têm essa admiração. Então, a gente não precisa fingir nada, porque o tempo vai revelando se vale a pena ser liderado pela pessoa ou não, tá? Próximo, o sentido da palavra integridade tem sido mal compreendido. Integridade quer dizer simplesmente ser completo, ou seja, uma única unidade de um todo. Quando se fala sobre integridade das escrituras, está se referindo à mensagem unitária da Bíblia. Ser íntegro não significa ter um caráter perfeito, e sim não ser hipócrita. O que somos deve corresponder ao que falamos. Você conhece alguém que demonstra ter integridade? Quem? Como essa pessoa consegue ser íntegra? Então é uma resposta pessoal para você observar essa pessoa que você acha que é íntegra, como ela consegue fazer isso e refletir sobre isso, certo? Aí tem o nosso reflexão pessoal, que vai falar das camadas, né, da imagem. Também é uma resposta pessoal, não tem uma resposta, vamos dizer assim, que vá para um lado mais correto, né? Claro que a gente tem que sempre pensar em todas essas imagens. Temos que ter sempre a verdadeira como central na nossa vida e deixar com que as outras vão sendo menos importantes, mas entendendo que existem essas camadas que às vezes as pessoas vão enxergar, né, até elas verem a nossa real essência. A minha resposta foi que eu estou gastando tempo com a imagem, hoje, atualmente, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a imagem que os outros têm de mim, e a imagem que eu projeto para os outros, porque eu percebi que isso era um problema. Eu não me importava, eu zero me importava com a opinião dos outros. Mas isso também se tornou um problema na minha vida, porque como cristã, eu quero me aproximar das pessoas para poder falar, não apenas falar com a boca, mas com as minhas atitudes do evangelho, e não me importar com a opinião dos outros, em alguns momentos afasta a pessoa. Por mais que realmente a opinião dela não seja importante, você precisa prestar atenção, você precisa não menosprezar, porque é isso que vai fazer você se aproximar da pessoa. Então eu comecei a entender isso, que eu precisava às vezes mudar, não a essência, mas a forma de me expressar, né? E isso eu precisava fazer através dos feedbacks das pessoas. Então eu comecei a prestar mais atenção nisso. E por mais que eu tente sempre trazer como essência a imagem verdadeira, hoje eu tenho gastado mais tempo nessas duas, tá? O nosso Praticando a Verdade é um Praticando a Verdade sensacional. Não deixe de fazê-lo, porque ele vai trazer de fato você vai fazer com que você enxergue de fato essa realidade, tá? Que é o seguinte: durante uma semana inteira, assuma o compromisso de não mentir, não exagerar, nem distorcer a verdade. Em suas conversas, seja honesto ao falar de você. Se por acidente você exagerar algum fato, comprometa-se a procurar a pessoa com quem conversou e pedir-lhe desculpas e corrigir o que foi dito, de modo que a sua fala reflita a verdade. Ao final de semana, avalie seu grau de dificuldade nesse exercício. Quantas vezes você teve que se desculpar com alguém? Isso aqui não é só sobre quando você for falar de você. Pô, eu sou muito bom em fazer isso e tal, como na ideia do currículo. Não, isso aqui vale pra tudo, tá? Não é pra mentir, não é pra exagerar, não é pra distorcer em nenhuma área, qualquer tipo de conversa, no trabalho, tudo, na vida pessoal, nada. Então, por exemplo, quando eu vou fazer essa lição, o que eu caio muito é contar histórias. Então, quando eu vou contar uma história para as pessoas, às vezes é um fato verdadeiro, mas na minha visão, eu acabo exagerando alguma coisa. Isso não é verdade. Né? Aquela famosa história do pescador. Se o peixe ele era do tamanho da palma da mão, ele não é do tamanho do braço, ele é do tamanho da palma da mão. Então, a gente não tem que exagerar. Às vezes é um detalhe, mas que vai fazer diferença no entendimento da pessoa. E se eu falei algo para a pessoa que é verdade,
mas eu percebi que a pessoa entendeu de uma forma diferente, ficou parecendo de um outro jeito, mesmo que eu tenha me expressado com a verdade, eu preciso ir lá e falar, olha, eu acho que você não entendeu muito bem, a situação é essa e essa, para que a verdade plena seja sempre transmitida nas nossas conversas. Então não é uma tarefa fácil, mas eu espero que dê para entender o que eu tô falando. E se acontecer de alguém entender algo errado, ou você falar e deixar essa impressão errada, ou você mentir, ou você exagerar, você tem que ter o compromisso de ir lá e pedir desculpa pra pessoa. Essa parte da tarefa também é bem difícil. Porque às vezes a gente conta algo pra uma pessoa e depois a gente não quer reconhecer que a gente, né, teve um pequeno exagero ali. Mas é importante, porque é isso que vai revelar realmente como é que tá o nosso caráter ali em questão de orgulho, de soberba e tudo mais, tá bom? Então faça essa tarefa, faça essa lição, tá? A próxima aula presente é grande. Eu espero que você tenha participado dessa lição, né, com a gente, mas não esqueça de fazer ela também, tá bom? Então, até a próxima e um abraço aí pra você e eu espero que tenha dado pra entender essa lição, tá bom? Fiquem com Deus.